Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Compartilhar contigo uma reflexão, uma palavra que se encontra em 2 Reis de Israel, no seu capítulo 5 e no seu versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o faria? Quando mais dizendo a ti, lava-te e ficarás purificado, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, em um outro vídeo, eu vou estar contextualizando toda essa passagem bíblica de Naamã, toda. Tem muitas lições aqui dentro para a gente poder aprender. O que eu quero frisar aqui é só simplesmente uma coisa. Naamã, ele é leproso, é um grande general do exército da Síria. Esse mesmo, quando o seu exército teve vitória e trouxe uma escrava ali das terras de Israel e ficou na sua casa, e vendo ela que ele é leproso, ela falou: se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, ele seria curado desta lepra. Eu quero frisar aqui é que ele escreveu cartas, ele mandou, o rei rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para poder curar Naamã? Sou eu Deus para poder fazer alguma coisa por ele? Chegou aos ouvidos do profeta Eliseu e ele falou: pois mande ele vir, que ele saberá que há profeta em Israel, que há profeta em Samaria. Pois bem, ele foi. Quando chegou lá, a Bíblia diz que Eliseu não recebeu. Ele mandou um recado para ele por intermédio de Geazi, dizendo: avisa para ele, entrega a mensagem para ele para ele poder descer no Rio Jordão 7 vezes, para ele poder mergulhar. Naamã ficou indignado, pensando que, ao seu consentimento, o próprio texto diz que ele falou assim consigo: certamente ele vai levantar a mão e eu vou ser curado. Porque muita gente pensa que para poder alcançar o milagre, alcançar o benefício de Deus, é assim, só chegou e recebeu. Não, nós temos que obedecer o que Deus nos pede para poder fazer, para que venha cumprir na nossa vida o que Deus falou. Veja bem que Deus nos dá o direcionamento, Deus nos dá a direção, nós só temos que obedecer. Então ele ficou muito indignado, pegando o seu caminho de volta. Um dos seus servos falou assim: meu senhor, porventura o profeta te pediu algo que você não poderia fazer? Você não pode ir lá mergulhar 7 vezes? Se ele te pedisse outra coisa, você não ia dar, não ia fazer? E ele ali ouviu o servo dele. Se ele não tivesse ouvido o servo dele, ia continuar leproso. O problema de muitos é que continua leproso porque não está ouvindo quem está perto dele. Muitos continuam leproso porque não está ouvindo quem Deus tem usado como porta-voz do lado dele. Naamã, ele ouviu o seu servo do lado dele, e por ele ouvir ele pegou e foi até indagou: não existe outros rios melhor, como em Damasco, que eu possa ir, que são águas limpas? Segundo estudiosos, naquela época, o rio Jordão estava baixo, então tinha muita lama, por isso que ele ficou indignado. Mas às vezes o que Deus te pede vai te humilhar, mas vai te sarar, vai te curar, vai te quebrar, mas vai te restituir, vai te abater, mas vai te levantar. Porque o Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas. Deus sabe como nos tratar. Nós só temos que obedecer e do outro lado a gente vai ver que foi bom para a gente. Então o que eu quero frisar aqui, o que Deus pediu para Naamã, ele poderia fazer. Só que ele botou impedimento, o orgulho, a soberba, o egocêntrico. O que Deus pede para você, você pode fazer. Deus não te pede algo que você não consegue fazer. Deus não te pede algo que você é incapaz de não fazer. O que Deus te pede, você tem capacidade de fazer. Deus não te pede para poder fazer algo que você não venha dar conta. Às vezes você coloca o impedimento. Às vezes você não quer fazer. Às vezes você coloca o impedimento. Mas Deus sabe que se você quiser, você abandona esse pecado, você se renuncia, você faz, você se levanta. Às vezes você coloca o impedimento aonde não tem impedimento. É algo simples, é só obedecer.
é só ouvir. Então, Deus nunca não nos pede nada que a gente não venha dar conta de fazer. Tudo que Deus nos pede, a gente é capaz de fazer. Então, o que Deus pede para Naamã, Deus sabe que é capaz de fazer, mas ele tem que se quebrar, tem que deixar o orgulho, a soberba de lado, para poder viver algo extraordinário com Deus. Para poder viver uma experiência surreal com Deus, ele tem que obedecer à voz de Deus. Então, fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Quer viver algo surreal com Deus? Quer viver algo profundo com Deus? Então, obedeça. O que Deus te pede, você é capaz de fazer, meu irmão e minha irmã. Você dá conta, só se esforça, só para um pouco, obedeça a voz. Você faz tantas coisas sem Deus pedir e não dá conta. Então, faça o que Deus está pedindo, porque Deus, ele te pede algo simples. É o ser humano que gosta de complicar as coisas. Mas o que Deus pede é algo simples. Só vai lá, mergulha. Às vezes o que Deus pede para você não é ir lá no Jordão e mergulhar. Às vezes é algo simples. Renuncia isso, está te matando. Renuncia o que está te afundando. Renuncia isso, renuncia aquilo. Só que você está preso a isso. Você está preso a isso e acha que isso não está te matando, te afastando de Deus. E na verdade está te matando espiritualmente e está te afastando de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, receba força. Ouve a voz de Deus. Obedeça, porque o que Deus te pede, você é capaz de fazer em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração, executa, põe em prática, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe o seu comentário, o seu like, para alcançarmos mais pessoas em nome de Jesus. Amém?